agora sim você vem com as notícias da metrópole e motorista de Campinas precisa ficar atento porque tem rua no centro da cidade que está bloqueada pela INDEC, né? É isso mesmo, bom dia, Gabriel, bom dia a quem nos assiste. Nós temos hoje o tráfego de veículos em um trecho da rua General Osório, no centro da cidade. O bloqueio vai até às 5 horas da tarde, entre as ruas José Paulino e Ernesto Kuhlmann. No local está sendo realizada uma operação de descarga de contêiner em unidade hospitalar. O desvio está sendo realizado pelas ruas José Paulino e Benjamin Constant. E os agentes de mobilidade urbana da INDEC estão ali no trecho para orientar o trânsito, ou então também essas dúvidas podem ser tiradas no 118, que é o Fale Conosco da INDEC. Então, trecho da General Osório está bloqueado pela INDEC. Então, você, motorista, fique atento se precisar ir até o centro da cidade. Você sabe que não pode utilizar esta via da General Osório. Então, tem que fazer o desvio aí pela José Paulino e também pela Benjamin Constant. Um assunto que a gente tem conversado bastante aqui, Mina, é o retorno às aulas, né? Cada semana, eu diria que cada dia vem uma novidade, vem uma notícia. A gente sabe que os nossos governantes, eles têm feito reuniões com os pais, com os responsáveis, com os donos de escola. E a gente tem mais uma novidade nesta quarta-feira, que é o retorno das aulas na rede estadual. Gabriel, um retorno da rede estadual começou ontem. Lembrando que dos 645 municípios do estado de São Paulo, 128 retornaram às atividades nesta terça-feira. Lembrando que esta primeira semana na rede estadual ainda foram autorizadas as atividades presenciais de recuperação e acolhimento dos alunos de forma gradual, respeitando os protocolos de segurança de acordo com o Plano São Paulo. Então, nós tivemos aí nessas 128 cidades uma escuta com a comunidade. Houve um decreto municipal permitindo a retomada das aulas, inclusive eu vou citar a cidade de Sorocaba, nós já tivemos aula ontem. Por quê? Porque os municípios, eles têm autonomia de interferir nesse calendário escolar. Vamos falar, por exemplo, de Campinas. Em Campinas, mesmo a rede estadual ainda não está autorizada a voltar. Então, o Plano São Paulo é de retomada, mas cabe a cada município dizer se sim ou não. Então, nós tivemos ontem, por exemplo, nesse primeiro dia, rodas de conversa, atividades esportivas e também outras que contribuíram aí para o planejamento. Lembrando que nós temos até 35% de presença em cada classe, em cada turno, para que haja aí, digamos que um remanejamento e que cada vez vá cada aluno, cada turma, ou uma porcentagem de cada turma para que eles possam aí voltar às aulas na rede estadual. Para que as unidades escolares voltem, nós lembramos que os municípios devem ter pelo menos 28 dias consecutivos na fase amarela do Plano São Paulo. A cidade de Campinas, ela já passou dessa marca, a gente até falou aqui no Câmara Total, mas ratificando então essa informação, a cidade de Campinas, mesmo na rede estadual, ainda não tem um retorno das aulas. Essa discussão ainda acontece. A gente lembra aqui no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br, existe uma pergunta para pais e responsáveis responderem. Com a entrevista que eu fiz com a Solange Pellicer na época, semana passada, mais de 80% dos pais não gostariam que os filhos retornassem agora. Existe a possibilidade para este retorno no mês de outubro, mas por enquanto, então, as aulas presenciais continuam suspensas, mas a aula virtual continua normalmente. Por enquanto, na rede estadual, nesses 128 municípios, é mais a questão do reforço escolar, já que as crianças não estão na aula presencial, às vezes o contato com o professor perde um pouquinho, então esse reforço escolar acontecendo em alguns municípios e claro que a gente vai atualizando aqui no Câmara Total se esse retorno irá acontecer.
Agora, Mina, para as pessoas que estão desempregadas ou que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho, tem um curso gratuito de desenvolvimento pessoal, né? Isso mesmo, tem muita gente em casa, ou até mesmo que está fazendo home office, tem um tempo livre e quer aí se aprimorar. Então, tem a Escola de Desenvolvimento Profissional e Comportamental, está oferecendo 10 mil bolsas de estudos com aulas que terão temas como reflexão, sonhos, foto temporal e grande decisão. Quer dizer, é mais uma coisa interpessoal que, nesse momento, muita gente não sabe que rumo dar à carreira e é uma oportunidade. Olha, chama Desafio do Desenvolvimento Pessoal. Mude sua vida em 4 semanas. São aulas ao vivo toda quarta-feira, nos dias 9, ou seja, hoje é o primeiro dia, 16, 23 e 30, a partir das 6 horas da tarde, pelo sistema EAD para as pessoas cadastradas. O link aparece aí no seu vídeo. É o site que você pode entrar, micropro.com.br/desafio. Então já está aí na sua tela, micropro.com.br/desafio, e lá você tem mais informações também sobre o curso, sobre a duração. A gente está falando sobre essa retomada, né? Aos poucos, alguns municípios com escola, aqui em Campinas na fase amarela, então a gente já tem a liberação dos parques. E na região metropolitana de Campinas, na cidade de Hortolândia, por exemplo, tivemos uma liberação agora? Assim como Campinas, Hortolândia, na última semana, Campinas já tinha liberado um pouquinho antes, decidiu aí pela retomada, então foi publicado um decreto para a retomada da prática esportiva em espaços privados, como campos de futebol e de futebol society, pistas e outros locais onde podem ser realizados esses treinos. No entanto, olha, atenção, quem mora em Hortolândia e pratica esporte aí na cidade, continua proibida a realização de competições, eventos e jogos para evitar aglomeração de pessoas. Essas atividades liberadas devem acontecer seguindo, claro, todo o protocolo de proteção para evitar a disseminação do coronavírus e ainda, segundo a Secretaria de Esporte e Lazer de Hortolândia, a prática esportiva da população ainda está proibida, por exemplo, nos espaços públicos e nas praças esportivas públicas onde a secretaria atua. Então é uma liberação parcial que acontece na cidade de Hortolândia. Não pode formar aquele 3 times, aquela volta, todo mundo em quadra para bater uma bolinha, para poder conversar depois. É uma liberação parcial, particular, que você pode fazer a sua atividade física e sem aglomeração, então, porque o coronavírus, ele continua, né? A pandemia, ela está estabelecida ainda em todo o país, então todo cuidado é necessário. Já, Mina, eu vou falar sobre a previsão do tempo aqui na cidade de Campinas, porque tá todo mundo surpreendido, né? Por incrível que pareça, nós ainda estamos no inverno, tá sol, tá calor, e com isso, sem a chuva, a umidade relativa do ar está muito baixa, né? É verdade, isso gera uma grande preocupação. Já é o segundo dia que Campinas está em estado de alerta por causa dessa baixa umidade relativa do ar. Ontem nós tivemos um índice de 19,8% por volta de 1h40 da tarde. Olha, e hoje a situação, pela previsão, não vai ser muito diferente. O alerta é da Defesa Civil, inclusive lembrando que é declarado estado de alerta quando essa umidade relativa do ar está entre 12% e 20%. A Defesa Civil recomenda ainda, olha, não fazer exercícios ao ar livre entre 10 horas da manhã e 4 da tarde, evitar as aglomerações em ambientes fechados, usar o soro fisiológico para olhos e narinas e também beber muita água para aí superar essa baixa umidade relativa do ar. Tomar muita água, são 2 litros por dia, então agora com a umidade relativa do ar, você precisa ficar ainda mais atento. E lembrando, Gabriel, que quem está em casa e às vezes quer entender o que está acontecendo, Campinas tem um site chamado resiliente.campinas.sp.gov.br.
Nesse site resiliente, porque Campinas é considerada uma cidade resiliente e é um selo que fala da preparação da cidade, por exemplo, para tempestades, para baixa umidade do ar, para estiagem. Então lá tem todas essas informações relativas ao tempo e relativas a qualquer tipo de alerta relacionado aí à preparação das comunidades, de bairros, em relação ao tempo ou em relação a qualquer medida que deva ser tomada pela Defesa Civil. E hoje começa um curso internacional na PUC Campinas relacionado ao transporte ferroviário. Isso mesmo. Começou hoje pela PUC Campinas, um evento online, ia ser presencial, mas devido à pandemia começou online. Vai até sexta-feira o 5º Congresso Internacional de História e Patrimônio Ferroviário e a 4ª jornada de jovens pesquisadores em História e Patrimônio Ferroviário. Campinas tem um importante patrimônio ferroviário, a gente tem aí onde hoje é a Estação Cultura, que é o retrato da evolução da nossa cidade, justamente aí pela linha férrea, e é importante que esses pesquisadores e a universidade está nessa discussão, apontando aí, olha, por exemplo, o futuro que a linha férrea pode ter ainda, o legado, o papel do transporte ferroviário na atualidade e, em particular, nos países da América Latina, e que traz aí vários pesquisadores que afirmam ainda que o transporte ferroviário tem uma grande importância e pode ainda ter aí, digamos que assim, ser peculiar nesse momento de atualidade. Sem sombra de dúvidas, né? Há espaço para todos, para a navegação, para o transporte ferroviário, para a rodovia. Então, um curso internacional na PUC Campinas, bem interessante. Tá certo, bem interessante. E hoje eu fico por aqui com notícias da metrópole, lembrando que hoje a gente tem, inclusive, a partir das 15 horas, uma coletiva falando sobre a situação do coronavírus. E aí a gente vai ver, inclusive, dessa situação da escola, o que vai ser retomado em relação à saúde e tantos outros temas. Mas a gente traz aqui nos nossos boletins e na sexta-feira no Notícias da Metrópole.